E para falar sobre as paralisações no transporte público de hoje e nos últimos dias em várias cidades do país, vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Eu converso agora com o presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo, César Augusto de Mello. Bom, o que a gente está vendo, especialmente aqui em São Paulo, foram decisões de greve que tinham sido decidido o contrário em assembleia. Então eu pergunto o seguinte, isso é realmente greve? Há uma violação aí do que seria a regulamentação da greve? Estamos falando em greve em São Paulo? Boa noite. Boa noite. A greve é um direito constitucional, nós temos o artigo 9º, mas regulamentada por uma lei federal, que é a Lei 7783. Essa lei traz alguns requisitos, algumas condições para que você possa exercer esse direito de greve. Enfim, para que não haja prejuízo para terceiros quando você, trabalhador, exerce o direito de greve. Nesse caso, me parece que um grupo dissidente, não acatando uma decisão assemblear da categoria, do sindicato, decidiu paralisar por conta própria, e aí sem qualquer tipo de regra. E se não há regras para essa paralisação, nós chamamos assim essa paralisação de greve selvagem. Quais seriam as regras? O que é que não foi observado? Olha, para que você tenha uma greve legal, ela sempre é, porque é uma previsão legal. Para que você tenha uma greve não abusiva, você primeiro tem que esgotar todas as possibilidades de negociação. Esgotadas as possibilidades e o conflito permanecendo, o trabalhador pode parar. É um direito dele de movimento paredista. Mas para se paralisar numa atividade considerada essencial, você tem que pré-avisar com 72 horas, você tem que manter um número mínimo de trabalhadores para atender às necessidades da população, nesse caso. Você pode montar uma comissão de grevistas para arrecadar fundos e tudo mais. Enfim, se você não obedecer esses critérios, essa greve já é considerada abusiva. Agora, o que a gente viu, especialmente aqui em São Paulo e hoje na região metropolitana, é que a cidade, o poder público, parece que todo mundo ficou refém de uma situação porque é um serviço muito essencial. A minha pergunta, então, é no seguinte sentido: o que é que poderia ter sido feito e o que é que pode ser feito daqui para frente para evitar que os grandes centros fiquem tão reféns de uma situação como essa? Isso, aqui é uma situação atípica, porque essa minoria conseguiu paralisar a cidade, por quê? 200 trabalhadores conduzindo ônibus para nas principais artérias e você para a cidade toda. Agora, há mecanismos, os empregadores poderiam ter, diante do primeiro ato ilícito desses dissidentes, tomado medidas judiciais, como medidas cautelares, no sentido de inibir esse tipo de comportamento. O próprio Ministério Público, de ofício, poderia, diante desse prejuízo que estava sendo suportado pela sociedade, também tomar essas providências. Então, assim, a polícia, porque houve, no caso, me parece, assim, atitudes e comportamentos até criminosos, retirada de clientes, passageiros dos ônibus, enfim. Isso é comportamento criminoso. Diante disso, a polícia militar pode agir. Então, eu não sei se houve omissão, não creio que tenha sido omissão diante da confusão que se apresentou, mas essas medidas poderiam ter sido tomadas sim. Agora vai haver uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho na segunda-feira, vão decidir se essa greve foi ou não legal. Agora, o sindicato não aprova, fala que houve uma assembleia e mesmo assim uma dissidência fez a greve, essa é a versão do sindicato. Se o TRT não tiver quem responsabilizar, o sindicato, por exemplo, que decisão deve sair de lá? Já que é uma situação muito atípica, a gente deve ter um modelo para evitar que isso volte a acontecer? Eu acho que sim. Na segunda-feira, o tribunal, a seção de dissídio coletivos, vai decidir essa demanda. Agora, esse conflito, agora não tem saída, é o tribunal. A relatora é a doutora Ivani Contini Bramante, profunda conhecedora do tema, e vai ter que entrar nesses temas, nesses assuntos, né, nessa tipicidade e dar a cada um o que é seu. O sindicato vai ser julgado o comportamento do sindicato, ver se ele realmente procedeu na convocação da Assembleia corretamente, se obedeceu à lei, se esses dissidentes não aceitaram e por que não aceitaram a decisão assemblear, se eles podem ser localizados individualmente para ser penalizados. Então, esse comportamento extrapolou até a competência da Justiça Trabalhista, que pode invocar até a apuração criminal desses atos e individualizar quem os cometeu. Então, é atípico. Realmente, dessa decisão pode surgir alguns parâmetros para serem seguidos no futuro.
Porque isso pode vir a acontecer ou não pode virar moda, porque a parte vencida tem que democraticamente aceitar como minoria a decisão da maioria. Essa é a regra do jogo. Pois é importante então essa decisão para que a gente tenha a Copa do Mundo acontecendo, para a gente ver, nortear como é que a gente vai lidar com uma situação tão atípica. Exatamente, que pode vir outras categorias, o descontentamento de uma minoria, trazer prejuízo para a população em geral nas atividades consideradas essenciais. Perfeito, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Voltamos a Brasília, Guilherme Catiúcia. Obrigada, Vanessa. Boa noite.